Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Hoje vim falar de um assunto assim muito importante, que é uma sutileza do nosso dia a dia, que é a dificuldade que muitas vezes a gente encontra de tomar a atitude correta. Porque muitas vezes a atitude correta, ela nos leva ao mais difícil, porque o caminho correto, ele costuma ser um pouco mais difícil. Às vezes ele exige um pouco mais de nós, mas vale a pena. Nós precisamos entender e ter a convicção no nosso coração de que é necessário agir da maneira correta. E a própria palavra de Deus nos instrui dessa forma. E lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14, está escrito assim, o título é Os Dois Únicos Caminhos. E diz assim: entre pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, para a perdição. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram este caminho. Por que o caminho fácil é melhor? Porque o caminho fácil convém e normalmente ele bate muito certo com os nossos desejos e vontades. Por isso que tantas pessoas aceitam a Jesus e não permanecem. E as pessoas precisam entender que é necessário uma mudança de vida, só que essa mudança ela é gradativa, ela é com o tempo. A transformação vem sendo feita em nós todos os dias através do Espírito Santo, conforme a gente permite, conforme a gente busca, conforme a gente se dispõe a mudar. E nós precisamos entender que o caminho difícil, digamos assim, é o correto. Porque às vezes é muito complicado, você quer fazer algo correto e não consegue. Porque aquilo que você está fazendo vai lhe trazer até prejuízos. Mas é aí que entram os nossos princípios. Nós precisamos dizer a verdade, mesmo quando ela nos prejudica. Nós precisamos reconhecer quando erramos, para que o nosso erro não se repita e para que a gente conserte aquilo que fez de errado. E muitas vezes a gente quer esconder, que é o caminho fácil. E aí se fala uma mentira e tenta se esconder o que está acontecendo. E isso não é possível porque as coisas não ficam escondidas, a verdade sempre vem à tona. E nós precisamos ter em mente isso e estarmos mesmo alerta. Eu estava até assistindo um vídeo de um rapaz e ele estava falando das dificuldades que nós temos na nossa vida. E como líder de jovens eu tenho observado isso, que essas dificuldades eles têm enfrentado muitas vezes nas escolas, né, com seus colegas, porque a maioria do seu meio de amizade são de pessoas que não são cristãs. E isso gera uma influência muito forte, porque às vezes eles querem ser aceitos. Queridos, entendam, vocês precisam agradar a Deus. E se aquelas pessoas não aceitam você como você é, servindo ao seu Deus, ali não é o lugar de você estar. E isso não é desculpa para você ser arrogante, para você ser grosso, para você ser mal educado, não. Muito pelo contrário, você tem que ter a sua convicção, os seus princípios, independente do lugar que você está. Nós não podemos ser cristãos somente quando estamos na igreja, quando temos um ministério, estamos em cima do púlpito. Nós precisamos entender que nós somos referência e precisamos entender que nós temos que ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Não que nós sejamos perfeitos, porque nós não somos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Se não fosse a misericórdia do Senhor, como que nós iríamos subir para cima do púlpito, ministrar a palavra do Senhor, ministrar louvores, ministrar dança? Isso é pela misericórdia do Senhor, é pelo amor do Senhor. Porque por mais que a gente tente não errar, a gente erra. Por mais que a gente tente não falhar, a gente falha. Mas nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos buscar melhorar, nós precisamos buscar a santidade. E isto é o caminho difícil.
É muito difícil se manter santo. Não é fácil você estar no meio de amigos e muitos deles não cristãos, eles estão fazendo algo errado e você negar aquilo. Não, eu não quero. Não, eu não posso. Não, eu não posso porque isso é errado. Não, eu não posso porque isso fere os princípios de Deus. Eu não posso porque isso vai me afastar de Deus. Isso vai quebrar a minha comunhão com o meu Deus. É isso que nós precisamos entender. É isso que jovens vocês precisam entender e ter em mente. Aceitarem a Cristo é um passo muito importante, mas andar com Ele é o principal. Nós precisamos escolher o caminho difícil, sim. E tudo é difícil. Não achem que o caminho do mundo é fácil, porque não é. Isso é uma ilusão. Porque tudo que a gente faz tem consequências. Elas podem ser boas ou ruins. A consequência, ela existe. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, mas ela não vai deixar de existir. E não é você achando que você vai passar pela porta larga, vai escolher fazer o que você quiser, que você não vai ter as consequências das suas escolhas. E as consequências da escolha errada é muito pesada. E as consequências da escolha certa são frutos maravilhosos. O caminho é difícil, mas o processo é necessário. Nós precisamos passar pelo processo. A porta é estreita, nós precisamos passar por ela e nos mantermos naquele caminho, por mais difícil que seja, porque lá na frente nós temos a nossa recompensa e ela é maravilhosa. Muito além do que a nossa mente pode imaginar, muito além do que o nosso coração pode desejar. Nós precisamos estar alertos a isso e alertar também aqueles jovens que estão ao nosso redor, orientando, instruindo, aconselhando. Queridos, eu estava conversando com um jovem e falando sobre as dificuldades da vida e dando a ele exemplos. Por exemplo, é difícil estudar? É difícil, né? Às vezes é cansativo, mas vale a pena, sabe por quê? Porque se você estuda e se forma, você consegue um trabalho daquilo que você estudou. Você pode estar trabalhando sossegado no seu trabalho, sem fazer esforço físico, sem prejudicar o seu corpo físico. E a pessoa que não estuda, sobra para ela os trabalhos mais difíceis, os trabalhos mais pesados, mais desgastantes, que acabam muitas vezes com a saúde da pessoa. Ou seja, é fácil não estudar agora, mas a consequência ela virá. É difícil estudar agora, mas a consequência do que eu estou semeando vai vir para mim. Porque se eu estudei, eu tenho condições e capacidade de conseguir uma posição melhor, um trabalho melhor, um salário melhor, consequentemente uma condição financeira melhor. E se eu não estudo, é tudo ao contrário. É difícil, gente, como é difícil fazer uma dieta e emagrecer, mas viver obeso também não é bom, porque isso traz um monte de problemas de saúde. O processo de emagrecimento é algo muito complicado e difícil, e falo porque eu estou nesse processo. É muito difícil fazer uma reeducação alimentar. É muito difícil você deixar de comer tantas coisas que são gostosas, saborosas, suculentas. Só que é muito mais difícil você ser obeso, você não ter roupas que lhe vestem. É muito mais difícil você ter problemas de hipertensão, diabetes, colesterol alterado. Por quê? Porque as consequências disso são drásticas. Tudo que nós queremos na vida é ter uma vida boa e agradável. Isso é normal para qualquer ser humano. Mas nós precisamos entender que para termos isso, nós precisamos percorrer um caminho. Nós precisamos passar por um processo. Se eu quero ser um professor, eu tenho que estudar para ser um professor. Se eu quero ser um atleta, eu tenho que me esforçar e treinar para ser um atleta. Nada é de graça, tudo é difícil. Até os caminhos que se dizem fáceis são difíceis, porque atrás deles estão escondidas consequências drásticas e consequências que você vai carregar muitas vezes para o resto da sua vida.
Então escolha o difícil correto. Escolha obedecer a palavra de Deus. Escolha, por mais difícil que seja, escolha obedecer os princípios do Senhor. Escolha dizer não para o pecado. Se preciso for, fuja, saia correndo dele. Porque eu sei que não é fácil. Porque normalmente nos é oferecido aquilo que nos atrai, aquilo que alimenta o nosso ego, a nossa carne. É difícil dizer não para algo que nós gostamos, mas é necessário e a consequência disso é maravilhosa. Nós precisamos aprender a escolher o difícil correto, a escolher o caminho correto. Pararmos para pensar no que nós queremos amanhã. Eu tenho certeza que ninguém quer sofrer, ninguém quer um emprego ruim, ninguém quer problemas de saúde, ninguém quer. Por isso nós precisamos pensar no hoje, na nossa decisão agora, com quem nós estamos andando, o que nós estamos fazendo, em que nós estamos investindo a nossa vida, o nosso tempo. Nós precisamos parar para pensar nisso. Jovens e adultos, em que você está investindo o seu tempo? Em tudo que você faz no seu dia, você tem tempo para ter um devocional com Deus? Uma leitura bíblica, uma oração? Se você não tem, tem algo muito errado. Porque isso é necessário e indispensável. Todos nós precisamos nos alimentar todos os dias e várias vezes ao dia para sustentar o nosso corpo físico, e o nosso espiritual não é diferente. Se você não alimentar o seu corpo, você não consegue trabalhar, você não consegue ter saúde. E se você não alimentar o seu espírito, como que você vai suportar o dia da tribulação, dizer não à tentação, saber qual é o caminho correto, se você não está em comunhão com Deus? Então, queridos, tenham atenção naquilo que vocês estão fazendo e nas escolhas que vocês estão fazendo. Porque nós fazemos escolhas todos os dias, o tempo todo. Então, escolha dizer a verdade, independente de que custo for. Escolha andar com Deus, independente daquilo que você tenha que abandonar. Porque a maior dificuldade dos jovens é dizer não aos seus amiguinhos, é dizer não aos seus colegas. Nós precisamos entender que quando diz que a porta é estreita, para passar por ela, a gente não pode carregar muita bagagem não, porque senão você não passa. É impossível você passar por um caminho estreito, cheio de bagagens e amarras, coisas que te prendem. Para você passar num caminho estreito, você tem que abrir mão de tudo, ou de muita coisa que está impedindo você de passar nesse caminho. Então faça uma análise da sua vida. Olhe o que está impedindo você de entrar pela porta estreita. E pode ter certeza que tudo aquilo que você abandonar não se compara com aquilo que Deus irá lhe dar, com a recompensa que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter a visão no alvo, e o nosso alvo é Cristo. E sabermos que aquele alvo é muito mais importante do que qualquer coisa que nós deixamos para trás. Nós estamos muito apegados ao material, a ter um status, mas nós precisamos entender que o mais importante é aquilo que Deus prometeu para nós, e Ele é fiel para cumprir e vai cumprir. Então permaneça, escolha o correto e permaneça no correto, custe o que custar. Escolha o difícil correto, não escolha o difícil errado. Porque tudo na nossa vida é difícil. Hoje não existe nada que nós vamos fazer que seja fácil. Tudo nós precisamos fazer. Mas entendam, meus queridos, a consequência do difícil correto, da escolha correta, ela é maravilhosa. E isso vai alegrar o seu coração. Porque se você escolher o difícil errado, além de você colher consequências tristes, dolorosas, entristecerá seu coração.
Porque ninguém gosta de passar dificuldades, ninguém gosta de passar necessidades, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de trabalhar sofrendo, ninguém. Mas todos nós passamos por esse momento em alguma parte. E nós, quando reclamamos, muitas vezes, nós não pensamos qual foi a nossa escolha e o que nós fizemos que nos trouxe até aqui. Então, queridos, a partir de agora, comece a escolher o difícil correto. Não ache que é muito mais fácil. Eu faço o que eu quiser. Sim, você pode fazer o que você quiser. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo me convém. Então pense antes de fazer as suas escolhas. Analise, olhe para o futuro e veja o que aquilo pode lhe trazer. Porque uma consequência errada, uma consequência ruim, pode tomar proporções que nós não imaginamos. E a boa, da mesma forma. Às vezes a gente faz algo de bom e temos uma consequência boa e uma coisa vai puxando a outra e nós vamos tendo surpresas agradáveis, bênçãos na nossa vida por causa da nossa obediência. Então escolha o difícil correto e fiquem na paz.